Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Ricardo Leonoro Cadu. Esse é mais um vídeo aqui do nosso canal Coringão Sem Moderação. Esse é um canal que traz muita informação do Coringão para você, informação descontaminada. Aqui você, torcedor corintiano, tem voz. Aqui, esse é o canal para ser a sua voz. Aqui você vai poder opinar, aqui você vai poder participar das lives que faremos em breve. Estamos só acertando algumas questões técnicas e logo logo estaremos fazendo as versões ao vivo aqui das lives, os nossos boletins diários ao vivo, no qual você vai poder opinar, vai poder falar aqui com a gente e vai poder participar aqui do nosso bate-papo aqui sobre o Coringão. Beleza? Por enquanto vamos fazendo aqui esses gravados aqui para vocês e vamos que vamos. Eu fiz umas anotações aqui, galera, pra gente falar algumas coisas hoje. Tivemos aí questões importantes no Corinthians, né? Foi descoberto aí através do Marco Belo, através de pessoas aí do Twitter, uma fatura do cartão aí do seu Andrei Sanches, né? No qual comprova um gasto dele para despesas particulares aí no Réveillon de 2019 para 2020, não, Réveillon de 2020, no qual o senhor Andrei Sanches gastou uma boa quantia em dinheiro, aí cerca de 9 a 10 mil reais, de despesas pessoais, festas, baladas, restaurantes e outras questões aí particulares, né? O repórter aí Marco Belo veio com a denúncia e o Andrés confirmou e disse que vai ressarcir o Corinthians. Aí vem algumas questões, né? A gente fica pensando, o que já aconteceu que a gente não conseguiu saber, que ninguém ficou sabendo, e dessa vez a imprensa ficou sabendo. E quando a imprensa não fica sabendo? Se não tivesse ficado sabendo, por exemplo, será que ele ressarciria o clube? Será que viria a público isso? É claro que não, né, galera? Então, já tiveram muitas situações dentro do clube que fizeram para tentar punir essas pessoas, né, o Andrés e seu grupo, tentar expulsar até do clube e não conseguiram, né? Não, o conselho não votou, o conselho não colocou para frente, e agora o conselho que está agindo com maior rigor, com mais rigor, aí no caso do Augusto Melo, que continue agindo dessa mesma forma com todos, né? Nós aqui do canal e outras pessoas lá dentro do Corinthians aí há mais ou menos uns 10 anos já cobra isso, já pede que isso seja feito, mas não, até agora não fizeram. Começaram agora e que isso continue, que seja dessa forma, que de agora para frente tenha o mesmo rigor, tenha o mesmo critério com todo mundo. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. E não tem ideia, né? Então, se antes todo mundo falava, mas nunca acharam nada contra o Andrés e seu grupo, agora acharam. Então agora o conselho tem que votar a expulsão do Andrés do clube. Dele e de todas as pessoas que lesaram o Corinthians, né? Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai cobrar e a gente exige, o torcedor corintiano exige uma medida rigorosa e uma medida honesta e justa do Conselho Deliberativo a respeito disso, né? O Corinthians cheio de problemas, Corinthians cheio de dívida, com várias questões, mas assim que se começa a fazer as coisas. E tem que ser assim com todo mundo, né? Agora, repito, agora foi pego, agora foi comprovado. Então não adianta só devolver a grana, não. Esses caras que lesaram e fizeram isso com o Corinthians tem que ser expulso do clube como qualquer um que tiver qualquer ação que lese o Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu fiz umas anotações aqui, galera, tem outras coisas aqui. O Ministério Público denunciou o Augusto Melo e Marcelo Mariano, o Sérgio Moura, por aqueles crimes que a polícia investigou, porque segundo a polícia, né, eles fizeram, cometeram crimes de desvio de informação de quadrilha, lavagem de dinheiro e furto qualificado contra o Esporte Clube Corinthians Paulista. Isso é a polícia que investigou, a polícia que está acusando o seu Augusto Melo e essas outras pessoas desses crimes, e a continuidade do processo agora foi para o Ministério Público, né, a conclusão da polícia, e o Ministério Público decidiu denunciar o seu Augusto Melo por esses crimes. Então agora o processo continua, ele vai, após agora essa denúncia, o Ministério Público abre o processo contra o Augusto e contra as outras pessoas arroladas no inquérito, e aí vão ser julgados, né, aí vai ter todo aquele trâmite que a gente sabe, de audiências, julgamento, e aí depois a pena, né? E também houve a questão que o Ministério Público e a polícia avaliou que o Corinthians foi lesado
nessa manobra, nessa confusão toda, nesse rolo todo da VaidBet, em pelo menos 40 milhões de reais. E a justiça vai determinar aí que esse valor seja ressarcido por essas pessoas envolvidas nesse processo, que esse valor de aproximadamente 40 milhões, gira em torno disso, seja devolvido aos cofres do nosso Coringão. Vamos esperar cenas aí dos próximos capítulos para ver o que vai acontecer, né? A gente fica triste com toda essa condição do Corinthians, toda hora em páginas policiais, toda hora acontecendo esse tipo de coisa, mas a gente aqui não quer saber quem é, a gente quer saber que seja feita justiça para todo mundo, da mesma forma, de forma honesta, de forma justa, preservando a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. A instituição tem que ser preservada acima de tudo. E quem for culpado, seja quem for, tem que pagar pelos seus erros. Ressarcir os cofres do clube, que sejam tomadas todas as medidas administrativas dentro do clube e as judiciais fora do clube contra quem lesou o Corinthians, seja ele quem for. E repito aqui, que isso seja de agora para todo mundo, né? Que os próximos grupos que entrarem agora para comandar o Corinthians também sejam investigados, sejam acompanhados e olhados de lupa, como fizeram isso. E vocês, senhores conselheiros, vocês têm a obrigação de fazer isso. Vocês que nas outras gestões aí trabalhavam alinhado com o presidente, trabalhavam alinhado com interesses dos grupos a quais vocês pertencem, a quais vocês atendem, há alguns caciques dentro do clube que a gente sabe, que vocês tomem vergonha na cara de verdade e comecem a trabalhar pelo Corinthians. Porque a torcida agora está mais acostumada a conseguir acompanhar. E é por isso que a gente fala aqui, corintiano, você tem que ser interessado, você tem que ir lá saber o que está acontecendo. Aqui nesse canal, a gente vai trazer para vocês informações sem nenhum tipo de contaminação. A informação pura, para que você entenda e saiba o que está acontecendo. E aí sim, você possa tirar as suas conclusões e cobrar. Cobrar dirigente, como cobra jogador, cobrar diretor, cobrar todo mundo. Essa que é a nossa cara. Mas para isso, você tem que se informar. Tem que ser inteligente. Entrar no site do clube, buscar a ata de reunião que tem algum assunto que é de seu interesse, procurar saber, se informar. Isso que é importante. Não ser manipulado. Eu sempre falo aqui em todos os vídeos. Não seja massa de manobra. Porque a massa não pensa, a massa só reage e é facilmente manipulada. Então vamos pensar, vamos para cima, vamos se informar, porque agora o Coringão vai precisar de todo mundo. O Corinthians vai precisar ainda mais de todo mundo, da força de todo mundo, e a gente conhece o tamanho da força da torcida do Coringão para poder mudar esse rumo aí que é desastroso do qual o Corinthians está financeiramente, certo? Já que a gente falou de finanças aqui, vou olhar nas minhas anotações, peguei alguma coisa aqui para vocês. O Corinthians conseguiu acertar nessa última semana aí a folha de pagamento, né? Semana passada eu tive com algumas pessoas lá no clube, conversei bastante com algumas pessoas diretamente relacionadas a essas questões. E é muito triste, né, a gente ver a condição que está o Corinthians. A gente sabe que o Corinthians está numa condição financeira desastrosa e só um trabalho austero e só uma união de todo mundo de boa fé que tenha vontade e interesse em fazer o Corinthians melhorar e o Corinthians voltar a ser protagonista como sempre foi, vai poder tirar o Corinthians dessa condição. Então, assim, o Corinthians estava correndo atrás de uma grana aí para poder pagar a folha de pagamento, conseguiu através de um banco com garantia da Federação Paulista de Futebol. Ou seja, o Corinthians colocou como garantia desse dinheiro que pegou no banco as cotas do Campeonato Paulista de 2026. Lá atrás, quando o seu Stabile assumiu, a imprensa toda divulgou que o Corinthians também teve esse problema e já tinha recorrido à Federação Paulista para quitar salários. Na verdade, aquele dinheiro foi da LFU, né? Do acordo com a Liga, e o acordo de televisão, do qual o Corinthians, aparentemente, do que ele tinha para receber aí em 2 anos, parece que já quase metade, ou se não metade ou mais, dessa grana já foi pega de adiantamento para poder quitar as questões salariais aí dos jogadores e também de funcionários, enfim. Até quando, galera, a gente vai ficar desse jeito? Não tem como, né? A conta não fecha nunca. Não adianta ficar pegando empréstimo, ficar pegando garantia, adiantando as coisas, cotas para poder quitar salários, quitar questões financeiras aí do Corinthians agora.
E aí mais para frente, o mês que vem, faz como? E no outro mês? Então, galera, o que tem que ser feito é o que aparentemente está sendo feito agora bem no começo, que é parar de gastar, cortar os gastos, esses gastos desnecessários, e realmente cortar na carne, né? De agora para frente, se o Corinthians quiser realmente mudar, a gente vai ter que cortar na carne. Isso quer dizer o quê? Dentro de campo e para a torcida corintiana, que é o que mais interessa. Vamos tentar montar times aí que sejam bons times, que sejam times honestos aí, que possam brigar, tentar brigar em alguns jogos de igual para igual com os nossos rivais, mas a gente sabe que vai ser complicado, né? O Corinthians ficou já 6 anos aí sem ganhar nada e a situação financeira só piorou. E por que eu falo isso? Porque outros times, como por exemplo o Flamengo, ficou 5, 6 anos sem ganhar nada, mas com uma política correta, com ações pontuais e ações assertivas, conseguiu sair das dívidas, conseguiu montar time forte, conseguiu fortalecer as suas finanças e hoje aí acaba sendo o protagonista aí de todos os campeonatos, que é o que o Corinthians precisa ser. Lembrando que nós já ficamos esses 6 anos e a nossa situação financeira só piorou, né? Pela irresponsabilidade administrativa e pela irresponsabilidade financeira de quem esteve lá no poder, do pessoal do Renovação e Transparência, por 16 anos e aparentemente agora também aí com o pessoal do Augusto, que não foi nada bem nessa questão financeira. O Corinthians aumentou bastante a sua dívida e isso é muito complicado. Então a gente vai sim acabar ficando alguns anos aí com times medianos para poder tentar sanar um pouco esse rombo, esse desastre financeiro aí que aconteceu com o Corinthians nesses últimos anos, né? Eu vi uma entrevista também do Rosala, que é um cara que eu gosto bastante, que eu entendo que é um ótimo nome aí para poder pilotar o Coringão aí, para poder administrar o Corinthians nas próximas gestões. Espero que ele realmente possa vir aí como candidato, possa ser um nome bastante cogitado e bastante cotado por todo mundo para poder vir como candidato e, se der tudo certo, conseguir ganhar a eleição e conseguir administrar o clube. Confio bastante nele, é um cara que eu entendo que tem a capacidade, tem todos os requisitos que eu entendo que precisa para poder administrar o Corinthians de uma forma bacana, né? Eu conheço, é um cara honesto, é um cara bacana, um cara que é do ramo, um cara que entende, né? Um cara que a vida inteira foi profissional dessa área financeira, é um cara que para mim, na minha opinião hoje, para mim é o nome mais cotado, aí é o nome mais adequado para pegar esse barco do Corinthians aí, que é bem complicado, né? Que está numa situação bem complicada, mas que possa fazer essa gestão aí, possa fazer essa gestão que vai sangrar bastante, sobretudo agora no começo, mas que a tendência é melhorar. E eu vi uma entrevista dele, ele falando que, explicando toda essa situação do Corinthians, ele disse uma coisa que me deixou preocupado e que é verdade, que a gente tem que também pensar e raciocinar sobre isso, refletir sobre isso. Que mesmo com todas as manobras, com todas as situações que o Corinthians possa fazer de austeridade, que como começou agora, de parar de gastar à toa para poder tentar melhorar essa dívida, o Corinthians não vai conseguir sozinho, vai precisar ainda ter investimento de capital externo, né? Vai ter que vir uma grana aí de fora, de algumas outras situações que dá para o Corinthians fazer. A gente sabe o tamanho da pujança, o tamanho da força que o Corinthians tem com relação ao mercado, com relação à parte comercial, e a gente sabe que há condições sim do Corinthians buscar receitas, buscar algumas situações aí de engenharia financeira, de novos aportes financeiros, que não tem jeito de ser de outra forma, para a coisa começar a mudar e a gente começar a sair dessa lama aí, sair desse problema. Mas para isso precisa ter gente lá que seja capaz, que seja interessada, que tenha boa vontade, que acalmem-se os egos políticos, né, as disputas por poder, né, no Corinthians, pura e simplesmente por poder, que se comece a pensar um pouco mais na instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, galera, é isso que a gente tem que começar também a se ligar, começar a cobrar a galera, começar a entender quem a gente vai querer que continue nessa pegada de administrar o Corinthians, quais são os nomes, quais são os interesses. É legal a gente conseguir entender e conseguir observar. E aqui, no canal Coringão Sem Moderação, você vai entender tudo isso.
Só lembrando, pedindo para vocês, entrem no nosso canal aí do YouTube, Coringão Sem Moderação, se inscrevam, dá essa moralzinha pra gente aí, o canal tá iniciando, a gente tá tentando aí, com bastante dificuldade, conseguir colocar as coisas em ordem aí para mandar um material bacana para vocês. Então eu peço essa ajuda de vocês aí, galera. Entrem lá no nosso canal do YouTube, Coringão Sem Moderação, se inscrevam, acionem o sininho, comentem os nossos vídeos, tá bom? Também entrem lá no nosso Instagram, entrem lá na página nossa do Instagram, para poder seguir a gente lá. E vamos, que a gente vai conseguir passar para vocês aí um material bem bacana, para a gente poder ficar sempre muito informado sobre o nosso Coringão, tá bom? E assim a gente precisa de vocês, é para você corintiano que a gente está fazendo esses vídeos, que a gente vai fazer as lives, sobretudo também para você corintiano que mora fora de São Paulo, aqui vai ser a voz do corintiano, vai ser a sua voz para todo mundo e a gente vai levar a informação para vocês. Beleza, galera? A gente estava falando aí então dessas próximas eleições, agora no dia 9 de agosto, um pouquinho menos de um mês, né? A gente vai ter a Assembleia Geral, todo mundo sabe que vai ser todos os associados titulares têm direito a votar para decidir se o Augusto é definitivamente afastado, né? Se é referendado a decisão do Conselho de afastamento dele por impeachment, ou se votam para ele retornar ao poder. Né? Ainda está bem parelho, pelo que a gente vem pesquisado, pelo que a gente tem pesquisado, pelo que a gente vem conversando com as pessoas no clube, a coisa ainda tá parelha, né? A coisa tá parelha. Então, a gente não dá ainda para cravar nada, né? Mas a comissão eleitoral proibiu que se fizessem algumas ações dentro do clube de festas, churrascos, algumas coisas nesse sentido assim, que possam promover alguma questão de benefício, do entendimento da comissão eleitoral, que possa fazer o associado se convencer a votar por um lado ou por outro, por questões de benefício, de ter uma festa, de poder ter acesso ali à festa, churrasco, esse tipo de coisa. Eu acho acertada até essa condição, né, para que a coisa seja da forma mais justa possível. E que o associado tenha entendimento. Também vai buscar informação de todas as coisas e vote em prol do Corinthians, e não em prol de nenhum lado político, nada disso. Beleza, galera? O que eu tenho mais para falar aqui para vocês? Ainda falando sobre a Assembleia Geral, a gente sabe que se for referendado e o Augusto realmente for afastado, né? Como eu disse, ele já foi denunciado aí pelo Ministério Público, que vai abrir o processo contra ele. Ele vai ficar 10 anos inelegível no Corinthians e pode ser expulso do quadro associativo do Corinthians, né? Tem outras pessoas da gestão dele que já estão afastados. Foram afastados o ex-diretor da base, o Claudinei, e o ex-assessor da base, que também foi secretário-geral, o Valmir Costa, né? A comissão de ética os afastou, então aí rola todo um processo administrativo. Então tem bastante gente lá que também pode ser arrolado nessa questão administrativa e chegar até a ser expulso do clube, como o próprio Augusto, como deverá ser o próprio Andrés agora por conta desse rolo aí do cartão corporativo. Então é isso. Vamos aguardar os próximos passos aí das comissões dentro do Corinthians, dentro do Conselho Deliberativo, para ver o que vai se fazer. E se o Augusto cair mesmo, terá uma nova eleição dentro do Conselho, que a gente já falou aqui, que só voltam os conselheiros, e alguns nomes aí começam a aparecer. A gente sabe que o seu Osmar Stabile vai concorrer, é claro, né? Ele é o presidente agora, e ele vai concorrer para poder terminar essa gestão de 1 ano e meio aí, que resta ainda à frente do Corinthians. Mas outros 2 nomes aparecem aí, estão dizendo Cittadini, estão dizendo de uma proximidade aí do Antônio Roque Cittadini com o seu André Sanches e o pessoal do Renovação e Transparência por uma possível eleição. E também teve a questão que vocês viram aí do Alvarenga, né? Que o Alvarenga é um cara do movimento Corinthians Grande, que acabou sendo flagrado aí almoçando com o Andrés, e dizem que ele foi realmente procurar apoio do Andrés para uma possível candidatura, né? Com todo respeito aqui que eu vou falar, uma grande cagada, né, do seu Alvarenga fazer isso. Foi juvenil, né? Acabou se deixando filmar nessa condição, lamentável, né?
lamentável, foi muito juvenil. Né? Então eu acho que agora não é hora do Corinthians querer ter disputa de poder, pelo contrário, está na hora das pessoas capazes se unirem em prol do Coringão, para que a gente possa aí ter um final de gestão aí, dessa melancólica gestão, desastrosa gestão, né, que está acontecendo com o Corinthians agora, que a gente possa ter ela de uma forma um pouquinho melhor aí, para que quem vier depois possa efetivamente tentar colocar o Coringão nos trilhos aí, galera. Então se formando esses nomes aí, né? Eu acho que com essa questão agora do Andrés, do cartão corporativo, a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada. Porque todo mundo sabe que o Andrés tem um nome muito forte dentro do clube, politicamente falando, né? O Andrés tem um nome bem forte lá dentro. É um cara que todo mundo quer apoio, né? A galera busca o apoio dele politicamente, que sabe que ele tem a condição política de eleger as pessoas, de ter esse fortalecimento do grupo dele. Vídeo aí dos 16 anos que o grupo dele ficou à frente do Corinthians. Mas eu acho que agora com essa questão aí do cartão corporativo vai complicar um pouquinho e a galera não vai com tanta sede ao pote em busca do apoio dele não, porque eu acho que vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas como a gente sabe que no Corinthians ainda tem bastante situações obscuras, né, com relação ao poder, de disputa de poder, de interesse de poder, né, interesse de poder de alguns grupos. A gente sabe que essa relação é bastante promíscua e nojenta, chega a ser nojenta até. Então a gente entende que ainda há de se observar as coisas e, sobretudo, você, corintiano, você, eu, todo mundo, cobrar esses caras, ficar em cima disso daí. Porque senão não muda nada, né? Senão só, não vou dizer aquela palavra, mas senão só muda a mosca. Vocês sabem como que é, né? O negócio é o mesmo, só a mosca que muda. Então, vamos ter que mudar essas coisas aí. O Corinthians vai jogar agora no domingo, né, contra o Bragantino. E vai ser o primeiro jogo aí com a questão do reconhecimento facial. Quero dar os parabéns aí pro pessoal do TI, pro Marcelo Munhoz, que é um cara também sensacional, super competente. É um cara aí que falou todas essas questões que acabaram sendo investigadas pela polícia e estão sendo averiguadas e estão sendo comprovadas as coisas erradas que aconteceram. Ele foi um cara, o primeiro cara que falou sobre isso daí, falou já um monte de lugar, um monte de canais, um monte de veículo de imprensa. Tá de parabéns aí o Marcelo Munhoz, um cara muito corajoso, um cara que também conheço, considero, gosto muito dele, um cara bastante honesto, né? Um cara que também se doa bastante aí pelo Corinthians e trabalhou muito aí após o Stabile voltar para conseguir correr atrás do prejuízo, correr contra o tempo e conseguir junto com a sua equipe colocar para funcionar o lance do reconhecimento facial, né? Conseguiram, fizeram os testes, foram aprovados e agora o Corinthians vai jogar o primeiro jogo aí com capacidade total aí de público, né? Por conta de todo o equipamento já está funcionando em todas as catracas aí da Neoquímica Arena. Então, parabéns pro Marcelo, parabéns a galera aí do Coringão que conseguiu correr atrás e fazer isso daí. Vamos que vamos. Você que ainda não fez, faz lá seu reconhecimento facial. É um sistema que é bacana. Vai evitar bastante do cambismo. Viram aí que já conseguiram ter mais acesso a ingressos que antigamente, há pouco tempo atrás, era praticamente impossível pelo sistema fiel torcedor e assim vai. Vai se aprimorando e assim vai ser uma coisa mais justa e para todo mundo poder ter acesso também a ingresso. Para você que vai no jogo aí no domingo, tenta chegar cedo, galera. Chega mais cedo para que você evite confusão, evite correria, né? Porque a gente sabe que é um sistema que vai operar pela primeira vez na sua capacidade total. Pode ser que tenha algum tipo de problema. Então você que vai para o jogo, tenta chegar um pouquinho mais cedo. Colabora com o Coringão, com você. Chega lá mais cedo. Fica na resenha com a galera. Entra lá um pouquinho mais cedo. E vamos que vamos aí, porque isso vai ser bacana, beleza? Parabéns aí, Marcelo e galera do TI aí. Tamo junto. Beleza? Falei da movimentação política. Falei de toda essa parada, galera. Eu queria só fazer mais uma observação aqui para vocês. Esse um mês agora, todo mundo vai ouvir muita coisa. Esse um mês agora vai ser um mês um dos meses mais importantes da história centenária do Corinthians, né? Nesse mês você vai ouvir um monte de coisa, vai ter um monte de fake news, vai ter um monte de notícia que é verdadeira e vão querer desmentir, vai ter um monte de fofoca, um monte de diz que me diz. Então, volto a dizer, torcedor,
e associado do clube. Procure se informar da coisa correta. Procure se informar com pessoas que têm propriedade de informação, que têm conhecimento. Procure se informar em canais como o Coringão Sem Moderação, que busca a informação na sua raiz, sem contaminação, canais sérios, canais que fazem um trabalho sério, que não tem interesse nem amarração política com ninguém, de lado nenhum, que trabalham em prol do Corinthians, em prol da torcida do Corinthians, em prol do corintiano. Né? Então procurem se informar nesses canais, como é o Coringão Sem Moderação, isso eu posso garantir, que a gente trabalha muito e muito sério para poder levar a informação descontaminada para você, torcedor corintiano. Então, vá buscar informação em canais sérios, com pessoas sérias, procurem se informar, sempre procurem se informar de tudo o que acontece. Quando vocês não souberem, perguntem, questionem. Aqui nos nossos vídeos podem fazer perguntas, comentem, a gente vai buscar informação. Se a gente não souber, normalmente a gente sabe das coisas, mas se a gente não souber, a gente vai buscar e vamos para cima, galera. Como eu falei, não sejam massa, porque a massa não pensa, a massa só reage. Então vamos se unir nesse mês aí, vamos para cima, vamos torcer bastante pro Coringão. Agora o Coringão vai voltar, né? Vai voltar aos jogos aí. A gente espera que consiga, que o Dorival possa ter acertado nesse tempo de treinamento, nessa pausa, o time taticamente organizado, que a diretoria do Corinthians entenda que o Corinthians precisa de comando fora de campo, precisamos de ter um diretor de futebol que seja competente, sobretudo com esse furacão político, para que o elenco seja blindado e que a gente consiga, que o time dentro de campo possa render e trazer um pouquinho de alegria ao torcedor. Para encerrar, eu quero falar aqui do holandês, né, do Memphis Depay. Faltou no treinamento, não deu satisfação para ninguém, isso é uma coisa bastante preocupante. O Corinthians gasta muita grana com esse cara, então ele não entrega o quanto ele custa, mas a culpa disso não é dele, é de quem fez o contrato, que é absolutamente lesivo ao Corinthians. Né? Na minha opinião, parece um contrato desesperado. Ele sim é um ótimo jogador, contribuiu bastante para que o Corinthians saísse da situação que estava no passado do Campeonato Brasileiro, mas não vale o quanto custa para o clube. Né? Depois que apareceu todas as questões aí de quanto ele custa, ficou bem claro que ele custa demais, entrega pouco e pior que isso, que é o que mais interessa. O Corinthians não tem condição. O Corinthians não tem como ficar bancando essa aventura financeira, esse delírio, né? Esse devaneio financeiro com relação ao holandês. Né? Ele já está aparecendo, demonstrando desinteresse. Esse lance para mim aí de notificar o Corinthians, de não ir treinar, tudo bem, é direito do cara, até não recebeu, não vai trabalhar. Mas a gente sabe que no Corinthians a coisa funciona diferente. Por muito menos, a gente viu jogadores que foram muito mais importantes do que ele saírem, né, pela porta dos fundos de uma forma bastante tumultuada. Então, para mim, ele está cavando a condição dele sair do Corinthians. Eu acho que ele só está aguardando algumas propostas. E eu acho de verdade, galera, que ele é um ótimo jogador. Mas eu acho que, como ele custa demais, o Corinthians não tem condição. Se tivesse uma condição de fazer uma engenharia para o cara ficar e não onerar tanto os cofres do Corinthians, ele, dentro de campo, é melhor que todos ali, tecnicamente falando. Né? Mas o Corinthians não tem condições. Então não seria de tão maus olhos que ele pudesse pegar a malinha dele e sair fora do Corinthians e o Corinthians economizar essa grana e trazer aí no lugar dele 3, 4 jogadores aí para ganhar bem menos que ele aí, que não chegaria nesse valor aí que estão dizendo até de 6 milhões que pagam para ele. Pegar 4 jogadores que você vai pagar quase 1 milhão e você consegue montar, reforçar o time de uma forma bastante honesta, de uma forma bacana e conseguir fazer o Corinthians render melhor aí do que ficar pagando toda essa grana, toda essa estrutura para um cara só. Eu acho que isso é um delírio, é um absurdo, né? É ridículo, chega a ser ridículo isso aí que o Corinthians faz, esse esforço financeiro, esse sangramento financeiro para pagar esse cara aí, né? Tudo bem, o cara tem direito de, se não receber, não quiser jogar e tal, mas já perdeu bastante credibilidade com a torcida. A gente sabe que tem aquela galera que fica babando ovo e é culpa da torcida, viu? Muito do que está acontecendo é culpa do torcedor. Fica babando ovo quando ele vai em comunidade, vai em festinha, faz musiquinha daqui e de lá. A cara desse holandês aí é jogar bola, é entregar o que ele custa pro Coringão, certo? E agora é o seguinte, vai voltar a jogar, ele que não se coce não, ele que não renda dentro de campo não, que ele vai ver o bicho pegar para ele, vai ver o que vai acontecer.
né? Então, galera, vamos também pensar nisso daí. Diretoria do Corinthians, tá na mão de vocês esse lance aí. Vamos pensar mais no Coringão, vamos pensar agora numa condição melhor para o Esporte Clube Corinthians Paulista, para a continuidade da temporada. A gente tem aí o Brasileiro, tem os jogos da Copa do Brasil contra os nossos rivais aí, que a gente precisa vencer esses jogos para continuar, para poder até pegar a premiação das passagens de fase aí da Copa do Brasil, para dar uma aliviada aí no cofre e vai ajudar bastante. Beleza, galera? De novo para vocês aqui, entrem lá no nosso canal do YouTube, Coringão Sem Moderação, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, dá essa força para nós, entrem lá na nossa página também, do Instagram, tá bom? Entrem lá na nossa página do Instagram e confiram o nosso trabalho, lá vai ter vídeos lá que a gente coloca, alguns vídeos interessantes no Instagram, algumas chamadas aqui para os nossos vídeos gravados aqui no YouTube. E o Coringão Sem Moderação está à disposição de vocês. Aí opinem, façam perguntas, venham com a gente, dê essa moral pra gente, vamos que vamos, porque o Corinthians agora precisa de todo mundo. Beleza, galera? Aqui o Coringão é sem moderação, beleza? Abraço aí pra todo mundo e até a próxima. Fiquem com Deus.